Você não entende o conceito de bissetriz? Não sabe nem por onde começar um exercício? Ou mesmo não consegue nem visualizar o ângulo em que a bissetriz está? Na aula de hoje você vai entender o que é bissetriz e como resolver os exercícios de uma forma bem mais tranquila. Vamos começar com o conceito de ângulo. Ângulo é uma região entre duas semirretas de uma mesma origem. O que são semirretas? Semirretas são essas partes de retas aqui, ó, tá vendo? São retas pré-definidas, né? Aqui, ó, no ponto O é o nosso vértice. Ângulo é toda essa região entre essas duas semirretas. A gente marca ele aqui no comecinho, ó, no vértice. Mas toda essa região aqui, ó, é o mesmo ângulo, tá? Se aqui é x, aqui é x, aqui é x, toda essa região é o mesmo ângulo. Então, para dar nome ao ângulo, a gente chama, ó, por exemplo, esse ângulo x é o ângulo AOB. AOB. Então, esse ângulo AOB a gente chama de x. Vou colocar aqui. E as semirretas AO e OB ou BO, né? A gente representa elas assim com um tracinho em cima, tá? Essa é a representação de semirretas. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, um outro desenho de ângulos. AOC, AOB ou BOC. Aqui eu tenho três ângulos diferentes. Se eu chamar esse ângulo aqui, é só um exemplo, tá? Vou chamar de 2x. E esse ângulo aqui, ó, posso chamar ele de x. Ou seja, esse ângulo aqui é 2 vezes esse ângulo aqui. O que é importante aqui? Dar nome aos ângulos e às retas, tá? Por exemplo, essa reta aqui, ó, é a reta AO. A gente representa assim com um tracinho em cima. Essa reta aqui, ó, é a reta BO. E essa aqui é a CO. Tá bom? Então, a representação das retas são essa daqui. E para os ângulos? Esse ângulo aqui, ó, é o ângulo AOB, tá vendo? É essa parte aqui, ó, nessa região, entre A e B. Então, o ângulo AOB, que é essa região aqui, ó, os ângulos a gente representa com um chapeuzinho na onde está o vértice, tá? Na onde está o ângulo. Então, o chapeuzinho aqui, ó, AOB, vai ficar no O, que é onde está o meu vértice. Então, AOB. Esse ângulo AOB, que é toda essa região, eu chamei de 2x, tá bom? Eu quis chamar de 2x, poderia ser qualquer valor. Esse próximo ângulo aqui, ó, BOC, é essa região aqui, ó, entre o B e o C. Como a gente representa esse ângulo? A gente representa BOC com o chapeuzinho em cima da letrinha O, que é onde está o vértice, tá? Então, o ângulo BOC é igual a x. Outro ângulo que eu posso achar aqui entre essas semirretas, eu posso ter também esse ângulo grandão aqui, ó, AOC, que seria toda essa região aqui, como se eu estivesse desprezando essa semirreta OB. Seria um ângulo bem grandão aqui assim, ó. Então, esse ângulo todo, que é o ângulo AOC, é o ângulo maiorzão, tá bom? É como se fosse um ângulo aqui, ó, grandão. Então, esse ângulo aqui, AOC, é esse de cima mais o de baixo. Esse daqui é 2x e esse daqui é x. Então, esse ângulo todo aqui vale 3x. Então, é assim que eu represento os ângulos, sempre com um chapeuzinho em cima da onde o ângulo tá, né, que seria o vértice, e as semirretas a gente representa com um tracinho em cima das nossas letrinhas que representam essas semirretas. Então, os ângulos é o espaço, é esse local aqui no espaço
entre essas semirretas. Agora que a gente já sabe o que é um ângulo e uma semirreta, a gente vai definir o que é bissetriz. A bissetriz é uma semirreta que divide um ângulo em dois ângulos congruentes. O que é isso? A bissetriz, ela é também uma semirreta. Por exemplo, eu tenho um ângulo aqui, ó, AOB. Vamos supor que esse ângulo vale 30 graus, tá? Esse ângulo AOB, toda essa região aqui, ó, desse ângulo vale 30 graus. A bissetriz, ela é uma reta que ela divide esse ângulo em duas partes iguais. Por exemplo, eu vou colocar o C aqui. Então, a minha bissetriz é OC. Ela divide esse ângulo maior, AOB, em dois ângulos iguais. Se esse ângulo aqui, eu disse que ele era 30, a minha bissetriz vai dividir metade para cada lado. Se ele todo é 30, vai ficar 15 na parte de cima e 15 na parte de baixo. Então, o ângulo AOB vale 30 graus. O ângulo AOC, que é esse pedacinho aqui, vale 15. E o ângulo COB, que é esse pedacinho aqui de baixo, vale 15, tá? E essa reta OC é a minha bissetriz, que dividiu o ângulo de 30 em dois ângulos iguais. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho um ângulo de 90 graus. Eu só posso dizer que ele é de 90 graus porque eu tenho a representação desse quadradinho aqui que representa o nosso 90 graus. Senão, eu não posso dizer que esse ângulo é 90 graus. E a nossa bissetriz? Se esse ângulo AOB vale 90 graus, a minha bissetriz, ela é uma semirreta que ela corta esse ângulo em duas partes iguais. Se o ângulo AOB vale 90 graus, e eu chamar aqui de C, ó, minha bissetriz é a reta OC. Então, esse ângulo AOC, que é esse pedacinho aqui de cima, ele vale 45 graus, tá bom? E essa outra parte aqui de baixo também vai valer 45 graus. Ou seja, se o ângulo AOB vale 90 graus, a minha bissetriz OC, ela divide esse ângulo inteiro em duas partes iguais. 45 aqui nessa região e 45 aqui nessa região. Então, o ângulo AOB vale 90, o ângulo AOC, que é esse pedaço aqui, vale 45, e o ângulo COB, que é esse pedaço aqui de baixo, também vale 45. Vamos fazer o primeiro exemplo de bissetriz. Se OP é bissetriz de AOB, determine Y e os ângulos AOP e AOB. Então, a gente sempre tem que ficar atento ao que o exercício está pedindo. Nesse caso, ele quer o Y, que é a letrinha que está aqui dentro dos nossos ângulos, e ele também quer cada ângulo, tá? Tem exercício que ele pede só as letras, tem exercício que ele pede para você achar os ângulos. Nesse caso, ele tá pedindo tudo. Primeira coisa, ele falou que OP é bissetriz. Então, eu tenho que identificar onde está a minha reta OP. A minha reta OP é essa daqui, ó, do centro. Tô colocando ela em vermelha para ficar em destaque. OP é a bissetriz. Se essa reta OP é a bissetriz, o que a gente sabe da bissetriz? Que ela divide um ângulo em duas partes iguais. Então, se ela é bissetriz de AOB, ela vai dividir esse ângulo AOB em duas partes iguais, uma aqui em cima e a outra aqui embaixo. Então, para a gente começar a resolver esse exercício, a gente tem que lembrar que esse lado vai ser igual a esse ângulo de baixo vai ser igual a esse ângulo de cima, porque essa é uma bissetriz, ela dividiu o ângulo maior em duas partes iguais. Então, a partir desse cálculo, a gente vai achar o Y, que é a nossa letra. Como a gente vai montar isso? Dessas duas expressões, a gente vai montar uma equação do primeiro grau. 5y menos 15, que é o primeiro ângulo aqui, ó,
tem que ser igual a esse segundo ângulo, que é o y mais 25. Eu vou fazer o passo a passo para quem tem dúvidas, tá? Como a gente resolve essa equação do primeiro grau? Tudo que tem letra, eu vou colocar de um lado. E tudo que não tem letra, que é número sozinho, eu vou colocar do outro lado. Então, esse 5y, eu vou deixar desse lado aqui, que ele já tá aqui, eu já vou manter ele aqui. Esse y aqui, ó, que tá do outro lado da igualdade, eu vou passar ele pro primeiro lado. Ele tá positivo. Quando eu troco de lado, eu troco o sinal. Ele vai ficar negativo. Esse 25 que já está aqui desse lado, eu vou manter ele aqui. E esse 15 que tá negativo, eu vou trocar ele pro outro lado, vou passar ele positivo. Aí, 5y menos 1y, 4y, que é igual 25 mais 15, 40. Deixo o y de um lado, que a minha intenção é isolar o y, deixo o 40 também aqui desse lado onde ele já está, e o 4 que está multiplicando o y, eu passo ele para o outro lado dividindo. Então, nesse exercício aqui, ó, o y é 40 dividido por 4, que é 10 graus. Achamos o valor de y. Além do y, esse exercício também está pedindo para a gente dar o valor dos ângulos. Então, ó, já achei o y, que vale 10 graus. Agora, como que eu acho o valor de cada ângulo? Porque nessa imagem a gente tem 3 ângulos. O AOB, que é o maiorzão, tem o AOP, que é essa parte de cima, e o POB, que é essa parte de baixo. Se essa reta é a bissetriz, a gente sabe que esse de cima tem que ser igualzinho a esse de baixo, certo? Então, a gente pega o y que a gente achou e substitui aqui, ó, nesses dois. Aqui dá 35, 25 mais 10, 35. E aqui 5 vezes 10, 50, menos 15, 35. Então, o ângulo AOP, que é esse pedaço aqui de cima, ó, AOP, vale 35 graus. E o ângulo POB? POB é esse ângulo aqui de baixo. Também dá 35 graus. Então, tá certinho, ela é bissetriz, 35 aqui em cima e 35 aqui embaixo. E quanto que vale agora o ângulo AOB, que é todo esse ângulo grandão aqui, ó, AOB? Não é 35 mais 35? Então, esse ângulo AOB, que é o AOP mais o POB, é essa parte de cima mais essa parte de baixo, vai dar 70 graus. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouco do conceito de bissetriz e não deixe de assistir o próximo vídeo com a continuação da resolução dos exercícios.